Oi, pessoal! A gente vai falar agora de aberturas do modo bastante peculiar, porque a gente tem um volume aqui, a gente tem uma casa volumétrica, a gente não está modelando internamente, a gente não está atribuindo espessura para as paredes, a gente só está trabalhando o aspecto externo dessa casa. Então, é desse modo que eu vou trabalhar também aqui a questão das aberturas. Eu vou começar por essas aberturas que vocês podem encontrar aqui no desenho de elevação, que são essas duas aberturas. Na planta, elas aparecem aqui, ó. São aberturas de 85 centímetros de largura por 2,10 metros de altura e elas estão dispostas aqui a uma determinada altura que a gente pode ver externamente. Se a gente considerar esse desenho de elevação, foram traçadas linhas auxiliares aqui para que seja possível a tomada de medidas e essa distância aqui é de 45 centímetros. A partir disso, a gente vai começar a posicionar e fazer essa janela aqui no meu volume. Lembrando que eu tenho um volume aqui que está agrupado, eu vou dar 2 cliques para poder trabalhar na edição desse volume e a partir daí então eu vou colocar 45 centímetros aqui uma linha auxiliar, 2,10 metros uma outra, que é o limite da altura aqui da janela, e aí eu vou começar a atribuir aqui uma linha auxiliar, porque eu estou vendo em planta que essa janela ela está grudada aqui no alinhamento dessa parede e vou atribuir aqui 85 centímetros. Depois eu tenho mais 1 metro de distância que eu posso ler ali no desenho da planta e mais 85 centímetros para que eu tenha aqui o contorno, o posicionamento das duas janelas. Como eu tenho essa superfície, eu posso criar um retângulo para construir aqui a posição dessas duas janelas e o que vai acontecer é que ele vai dividir essa superfície em algumas partes. A partir daí, eu posso dar um push-pull para posicionar. Eu vou fazer aqui a espessura do meu caixilho. Considerando que isso seja um vidro fixo, o que eu vou fazer é com o comando Outline, eu vou dar uma profundidade aqui, eu vou pôr 7, para que eu tenha aqui a delimitação desse caixilho e aí eu vou pôr um pouquinho para dentro, eu vou colocar 3 para representar aqui o que seria o meu vidro. Então é importante vocês observarem que eu estou modelando isso junto com a geometria da parede, porque esse meu projeto é uma casquinha, então eu não estou separando os elementos em paredes, em esquadrias, isso a gente vai fazer no exercício posterior. Por enquanto, eu estou modelando essas janelas aqui junto com essas geometrias de parede. Isso vai se diferenciar na hora que eu for atribuir material. Então, se eu quiser, eu posso copiar, eu posso apagar aquela lâmina e eu posso copiar com o comando de mover aqui, ó, eu posso copiar essa janela para cá e aí então eu tenho a mesma janela aqui 2 vezes. É importante para quando a gente for passar isso daqui para um outro software, principalmente se a gente trabalhando com Lumion ou outros softwares que trabalham com renderização, é importante eu ter atribuição de material. Eu vou escolher um material, seja ele qual for, ele não precisa ter um aspecto parecido com o material final, porque no Lumion ele vai pegar todas as superfícies que têm o mesmo material aqui no SketchUp e ele vai agrupar tudo isso como se fosse um único objeto. Tudo o que for aqui que for representado como se fosse a madeira da minha esquadria, eu vou atribuir um material, vou pôr uma cor parecida com a cor de madeira, mas eu não preciso atribuir o material de madeira propriamente dito, porque isso eu vou fazer lá no Lumion quando eu estiver colocando o acabamento dos meus materiais. Até porque o material que eu tenho no Lumion, ele tem um aspecto muito mais realista, um aspecto muito mais bonito do que os materiais que eu atribuo aqui no SketchUp. A preocupação que eu tenho que ter é de fato estabelecer essa cor, por exemplo, essa cor aqui é o A07. Tudo que tiver com essa cor atribuída aqui no SketchUp, ela vai se tornar um único material lá no Lumion. Então, se eu tiver um piso com esse material e uma janela com esse material, tudo isso vai ser um mesmo material lá no Lumion. Então, eu vou pegar um material de vidro, vou atribuir o vidro aqui. Eu tenho a modelagem aqui dessa minha janela. Eu posso apagar essas linhas auxiliares apenas para não ficar com muitas linhas auxiliares aqui no meu trabalho. E eu tenho aqui uma configuração de janela. No caso, eu fiz como se fosse um vidro fixo. Se essa janela tiver algumas variações, eu posso continuar o meu detalhamento. Mas como esse modelo, como eu falei, é um modelo externo, eu estou fazendo um modelo apenas para mostrá-lo externamente, eu não preciso aqui fazer um detalhamento tão grande
ao ponto de transformar essa janela num objeto, num grupo, num objeto separado. Para fazer essa outra esquadria aqui, representar essa outra esquadria, eu vou usar um processo similar, em que eu vou pegar as medidas básicas dela, que eu vou pôr 45 e depois eu vou pôr 2,10 metros, que é a medida que eu tenho lá no meu desenho. E eu vou fazer aqui 25 centímetros de distanciamento para que eu tenha, então, a posição aqui da minha janela. Ou com lápis ou com a ferramenta de retângulo, eu construo aqui para que divida a superfície aqui em duas partes. Antes de dividir essa esquadria, eu vou fazer um outline aqui do caixilho geral, que eu vou fazer com 5 centímetros. E a partir daí, então, eu vou dividir com o botão direito do mouse selecionando nessa linha, eu posso dividir esse segmento. Conforme eu arrasto o mouse ao longo da linha, eu escolho em quantas partes eu quero realizar essa divisão. No caso, eu fiz 3 segmentos e quando eu pego o comando de linha e chego perto aqui de um ponto que representa 1/3 dessa medida, aparece a opção extremidade. Significa que ele pegou, quando eu fiz a divisão em 3 partes, ele dividiu essa linha em 3 linhas, então ele consegue reconhecer a extremidade aqui do meu objeto. Feito isso, eu posso fazer segmentos de 5 centímetros aqui, então eu vou fazer 2,5 para cada lado, então eu vou copiar isso daqui, 2,5 para um lado, e vou copiar 2,5 para esse lado. Eu vou selecionar essas duas linhas, eu vou fazer uma cópia, pegando essa ponto como referência, trazendo para cá. E após isso, eu posso, então, deletar essas linhas aqui. Deletando esses segmentos aqui que eu não quero, o que eu posso fazer? Com o push-pull, eu vou empurrar isso daqui um pouquinho, 5 centímetros para dentro. Eu vou colocar mais 3 centímetros para dentro, que representa a posição do vidro. Nesses dois, eu representei como fixos. E essa terceira aqui, ela é uma lâmina móvel. Se vocês olharem ali na planta, vocês vão ver que é uma janela pivotante. Então, por ser uma janela que ela tem uma parte móvel, o que a gente faz é aqui, um pouquinho para trás, 3, e vou pôr mais 3. Então, o que eu fiz é que, como tem uma lâmina móvel, eu tenho uma outra peça aqui, um outro caixilho aqui para segurar esse vidro, e a partir daí, então, eu posso começar a pintar, vamos dizer assim. Eu posso aqui nos materiais colocar aqui na casinha, eu visualizo os materiais existentes nesse modelo, pego aquele A07 e vou atribuir tudo que é madeira, ou tudo que vai ter o mesmo material, no caso da madeira do caixilho, eu vou atribuir esse material, essa cor aqui, para que quando eu for lá para qualquer software de aplicação de material, eu diga que tudo que está com esse material aqui no SketchUp represente algum material que eu especificar lá no software de renderização. O que é parede eu deixo branco, e o que é aqui madeira, o que terá um acabamento, uma visualização de madeira lá no software de renderização, eu vou aplicar esse material. Lembrando que essa janela ela não está como um objeto separado, não está com grupo, não tem nome, eu simplesmente estou modelando externamente o aspecto que ela teria aqui no modelo muito simples, no modelo volumétrico que eu estou realizando aqui no SketchUp. E do mesmo modo, eu vou colocar os vidros e vou apagar essas linhas guias para que eu tenha então esse modelo finalizado. A mesma coisa eu vou fazer com a porta, eu tenho que marcar o posicionamento dessa porta. Para isso, eu tenho que entrar no grupo desses objetos para que eu possa aqui marcar o posicionamento dessa porta, que é aqui, 5 centímetros para cima, porque o nível desse patamar é 1,85 e o nível interno é 1,90. Vou marcar a porta com 2,15. A porta vai ter 85 centímetros de largura. Primeiramente, eu vou marcar os 15 aqui, depois 85 centímetros de largura, para que eu possa, então, lembrando que eu estou dentro da edição desse grupo, para que eu possa fazer aqui a superfície que vai delimitar essa porta. No caso de uma porta, eu vou fazer com 5, porém a porta, ela, no caso de uma porta maciça, ela não vai ter essa parte de baixo. Essa parte de baixo já vai ser o caixilho. Com push-pull, eu vou trazer essa porta aqui um pouquinho para fora e vou colocar aqui. A porta normalmente fica alinhada por dentro, então eu vou colocar 15 centímetros aqui
para que essa porta ela fique recuada aqui um pouco e apareça aqui o caixilho dessa porta. Apareceu uma soleira. Se eu quiser representar a mesma madeira da janela, eu tenho que atribuir a essas superfícies o mesmo material que eu atribuí ali para as janelas, em todas as faces que teriam esse material de madeira. E eventualmente, se eu quiser a soleira por um outro material, eu posso pegar qualquer outro material, pode até ser uma pedra, um material que eu vá representar depois ali, copiando essa linha aqui para baixo, completar essa linha dos dois lados, para que eu possa puxar um pouquinho esse objeto aqui e completar o material da soleira aqui em todos os lados. Com isso, tudo que estiver aplicado esse material lá, quando eu for para um software de renderização, ele vai aparecer como um material que eu especificar relativo a este material aqui no SketchUp. Então, tudo que eu estou desenhando, eu não estou agrupando como objetos aqui mais detalhadamente. O que eu agrupei como objetos foi o volume como um todo. Inclusive, essa folha da porta ela não tem uma espessura, tudo isso é uma casquinha. Se eu for a esse objeto e deletar essa superfície aqui, vocês vão ver que por dentro, olha, a minha porta como que ela está aparecendo. Então, é só como se fosse uma casquinha externa que eu estou modelando. Do mesmo modo, se eu vier aqui e ocultar essa face aqui, vocês vão ver que isso foi modelado como uma casquinha. Esse objeto ele não tem uma espessura. Aí eu tenho que me atentar aos materiais. Então, o que for aqui escada, ele vai ter um outro material diferente do material da parede. Então, eu vou atribuir qualquer cor de material aqui. Não importa, o que importa é que ele seja diferente do material que eu atribuí aqui para a parede. E essas paredes, inclusive, também têm materiais distintos. Então, eu posso atribuir para essas paredes aqui um outro material, desde que eu tenha o cuidado de atribuir também internamente esse material aqui para as paredes, para que esse modelo fique preparado para quando eu levar para um software de renderização, ele poder atribuir o material em função daquilo que está especificado aqui. Então, tudo que for essa tinta cor-de-rosa aqui vai aparecer com o material que eu especificar lá, por exemplo, no Lumion. Pode ser, eu posso especificar que essa cor-de-rosa aqui vai representar um tijolo aparente, por exemplo, e aí ou um bloco, uma parede, um material de bloco. E aí, então, ele vai colocar o material em todos os objetos que tiverem com esse material. O que eu aplicar de material aqui também vai ter efeito aqui nesse pilar. Então, eu separei os materiais apenas para que quando eu mandar para lá, no software de materiais, eu consiga ter isso daqui bem separadinho, tenho uma noção completa de como que está sendo trabalhado. Tá bom, pessoal? Boa modelagem aí para vocês.